todo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns e condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Olá, bom dia. Estamos iniciando pela TV Fortaleza, a televisão da Câmara Municipal, mais uma edição do Plenário da Cidade, o programa de entrevistas que antecede a sessão plenária. E daqui a pouco, no plenário Fausto Arruda, nós teremos a 20ª sessão plenária deliberativa deste ano. E durante o pequeno expediente, o primeiro secretário da mesa vai ler 4 projetos de lei ordinária, 1 veto prefeitural, 2 projetos de lei complementar e 3 requerimentos. Após a leitura, essas matérias vão ser encaminhadas às respectivas comissões técnicas para depois voltarem ao plenário ou não. E na ordem do dia, os vereadores vão discutir e votar 15 projetos de lei ordinária, a maioria em redação final, 1 projeto de decreto legislativo, 26 requerimentos e 1 projeto de lei complementar. Nós estamos aqui no estúdio da TV Fortaleza com o vereador Dr. Vicente Pinto, do Partido dos Trabalhadores. Dr. Vicente, muito obrigado pela sua presença. E o Dr. Vicente Pinto é médico, psiquiatra e trabalha no CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, mas atualmente ele está afastado. Posteriormente ele vai voltar para o CAPS. Então, ninguém mais qualificado aqui na Câmara para falar dos CAPS do que o Dr. Vicente Pinto. Dr. Vicente, qual é a situação hoje do CAPS? A gente sabe que foi criado na época do Juracy e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso também. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do Plenário da Cidade, que estão assistindo também. O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, foi criado na época da gestão do prefeito Juracy Magalhães. Na época, iniciou-se com 3 CAPs, que era um na Regional 3, a regional ali que compreende ali onde tem a Faculdade de Medicina, um em Messejana, e o outro CAPS era lá no Bom Jardim, 3 CAPs. E o que é que acontece? Quando os CAPs iniciaram, na época o Juracy Magalhães, o prefeito, fez um concurso. Nesta época ele contratou 6 médicos, 2 médicos para cada CAPS, contratou psicólogos, 2 psicólogos para cada CAPS, assistentes sociais, 2 assistentes sociais para cada CAPS, enfermeiras, técnico de enfermagem. E foi muito importante porque a equipe era concursada e era uma equipe coesa, tinha várias reuniões, debates. O CAPS que eu trabalho é o CAPS de Messejana, é um CAPS onde atualmente é o CAPS onde tem mais servidor assim concursado, é um CAPS que com todas as dificuldades funciona melhor do que os outros porque tem mais profissionais assim comprometidos com o serviço. Profissionais de carreira? De carreiras, concursados. E embora tenha aqueles profissionais que sejam selecionados, são profissionais excelentes, trabalham muito bem, aquelas pessoas da seleção, são competentes, mas o que ocorre é que quando uma pessoa é selecionada, a pessoa tem um período, 1 ano, 2 anos. Com o tempo, quando completa aquele tempo, 2 anos, as pessoas saem ali daquele serviço, perdem o vínculo com o paciente e isso não é bom para o paciente psiquiátrico, porque o paciente psiquiátrico cria aquele vínculo com o profissional, fica aquele vínculo e tudo. Aí tem paciente que quando o profissional deixa, eles deixam até de comparecer aos serviços. Por isso, eu queria pedir mais uma vez aqui para o prefeito Roberto Cláudio, pedir para a secretária Socorro Martins, secretária de Saúde, olhasse para os CAPs melhor, porque a saúde mental é muito importante, já que antigamente levava os pacientes para uma emergência do mental de Messejana e fazia logo o internamento, porque tinha muitos hospitais psiquiátricos. Além dos CAPs não estarem funcionando assim normalmente, o que é que acontece? Não tem, assim, número suficiente de leitos, porque só existe atualmente 3 hospitais psiquiátricos. Antigamente tinha numa base de 7 a 8 hospitais psiquiátricos, foram fechados vários. Para recordar aqui, foi fechado aquela emergência do IPC, que era ali, era na Bezerra de Menezes. Foi fechado o Hospital São Gerardo, foi fechado o Hospital Doutor Suliano,
Foi fechado também o Hospital Mira Lopes, que era um hospital de nome, um hospital excelente, hospital, trabalhei lá, onde aquele hospital tratava muito bem os pacientes. Foi fechado também o Hospital Antônio de Pádua, e atualmente nós temos 3 hospitais, que é o Hospital de Saúde Mental de Messejana, que atualmente é o Dr. Frota Pinto, o Hospital Nosso Lar e o Hospital São Vicente de Paulo. Os 3 são excelentes hospitais. Eu sou médico também do Hospital de Saúde Mental de Messejana, mas atualmente eu estou afastado, por causa que eu assumi como vereador. E também sou médico do Nosso Lar. E o São Vicente também funciona muito bem. Todos os 3 funcionam bem. Agora o que eu peço é o seguinte, que a Secretaria de Saúde faça com que esses hospitais continuem funcionando, porque os CAPs não funcionam bem. E tem muitos pacientes que vão para o CAPS, às vezes não tem um medicamento, e quando não tem um medicamento, os medicamentos que é usado na saúde mental, né, nos tratamentos psiquiátricos, são medicamentos, a maioria são caros, as pessoas são carentes, não têm condições de comprar. Quando no CAPS tem, se tiver, dificilmente um paciente daquele seria internado novamente, mas quando não tem o remédio, eles entram em crise, em surto, e tem que procurar uma emergência, no caso da emergência do Mental Messejana, que é superlotada e não tem condições, e não tem vaga, e tem paciente que às vezes passam 7 dias aguardando uma vaga para poder ser internado. Doutor Vicente, e no caso do fechamento de todos esses hospitais que o senhor falou um por um, foi uma política nacional na área de saúde nesse caso, ou foi apenas no estado do Ceará que isso aconteceu? Não, é uma política nacional, né? Aí foi a reforma psiquiátrica. É muito importante a reforma psiquiátrica, porque nós sabemos que com a criação dos CAPs, do Centro de Atenção Psicossocial, criação também de residência terapêutica, né? E outras formas de tratamento, foi importante a reforma. Agora, o que é que acontece? A reforma veio, mas os CAPs não funcionam bem, e o que é que acontece? Que fecharam os hospitais sem os CAPs funcionarem bem. Se os CAPs funcionassem bem, eu acho que é que acontece? Que ia ter poucos pacientes para ser internado, e automaticamente, com o tempo, ia diminuir o número de hospitais, por eles mesmos. E também uma coisa que eu quero falar, um hospital psiquiátrico em convênio com o SUS, para funcionar, eles têm muitas dificuldades financeiras. Para você ter ideia, uma diária é uns R$ 43 por mês, 45 dessa faixa. Não dá, porque o paciente tem direito à alimentação, a medicamento, psiquiatra, terapia ocupacional, serviço de água, serviços gerais, tudo que você imaginar, sai caro, às vezes dá até prejuízo. E R$ 43 a diária que o SUS paga para esse paciente? Para esse paciente. É uma diária muito aquém, uma diária pequena, e era importante também que o Sistema Único de Saúde, a Secretaria de Saúde, eu sei que isso aí tem a ver com o governo federal, olhasse também, porque o que é que acontece? Para um paciente ter um tratamento melhor, mais digno, pagasse uma diária melhor para os hospitais psiquiátricos, porque eles estão funcionando. Aliás, não é só nesse caso das diárias, né? A gente sabe que todos os valores que o SUS envia, né, para os hospitais que realizam esse serviço são ridículos, irrisórios, né? São irrisórios. Agora, doutor Vicente, o senhor falou que os CAPs não estão funcionando bem e falou também da questão dos medicamentos, né? Que faltam medicamentos. E fora essa questão do medicamento, o que é que prejudica, o que é que está dificultando o atendimento nos CAPs? Não, o que dificulta o atendimento no CAPs é o seguinte, o paciente que foi internado teve um surto psicótico pela primeira vez, a família levou para a emergência do Mental Messejana, foi internado, aí o paciente não tem condição para dar continuidade ao tratamento particular ou através de um plano de saúde, aí ele procura, né, o CAPs. Quando chega lá, só vai ter consulta para 4 meses depois, 6 meses depois, porque não tem um médico, não tem os profissionais suficientes. Se tivesse o profissional, o médico para atender, um grupo, um hospital dia, uma terapia ocupacional eficiente, funcionando bem, o que é que acontece? E os medicamentos para o paciente tomar, esse paciente ia ter uma vida melhor, ele ia se recuperar, podia retornar ao trabalho futuramente. E acontece isso, porque é o seguinte, o que é que acontece?
faz-se uma seleção, aquela seleção tem um prazo, termina o tempo dos profissionais e os profissionais deixam aquele serviço, perde o vínculo com os pacientes, né? O paciente perde aquele vínculo porque vai mudar de profissional e o tratamento fica mais difícil, porque o paciente psiquiátrico, ele faz aquele vínculo muito grande com os profissionais, tanto com o médico, como com a terapia ocupacional, com psicólogo, enfermeira, os técnicos de enfermagem, auxiliares, eles fazem um vínculo muito grande. Muito bem. Plenário da cidade, agora vamos fazer um breve intervalo e, na sequência, continuamos conversando com o vereador Dr. Vicente Pinto, do PT. Aguarde. Para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a televisão da Câmara Municipal. Nós estamos conversando aqui no estúdio com o Dr. Vicente Pinto, do Partido dos Trabalhadores, ele que é médico psiquiatra dos CAPs, embora esteja temporariamente licenciado. Doutor Vicente, fora essa questão do CAPS, que o senhor falou com muita propriedade, o senhor trabalha lá, o senhor também realizou várias audiências públicas nos bairros. A TV aqui mostrou várias audiências públicas que o senhor faz nos bairros e o senhor sentiu essa necessidade de ir no local onde as pessoas têm essa dificuldade. Como é que o senhor se sente quando está num bairro tratando com a comunidade? Olha, uma audiência pública em um bairro é muito importante porque a gente está ali conversando diretamente com a população. Porque quem sabe o problema do bairro é quem mora lá. Quem sabe se a saúde está bem ou não é a pessoa que está lá no bairro. E eu acho a audiência pública muito boa quando você vai lá no local. Nós fizemos aqui a nossa primeira audiência pública, depois que eu entrei aqui na Câmara, foi no bairro do prefeito José Walter. O prefeito José Walter é um bairro que tem quase 40 mil habitantes, é um bairro muito grande. E lá, na época, as demandas eram sempre a parte de limpeza, saneamento, infraestrutura, e também o pessoal de lá do José Walter reclamava assim, bastante que o centro comunitário não estava funcionando direito, né? O centro comunitário, que era o maior centro comunitário da América Latina, estava praticamente desativado, mas o prefeito Juraci Magalhães, depois dessa audiência pública, já começou a fazer alguma coisa, mandou reformar lá as piscinas. Doutor Roberto Cláudio, quer dizer? Bem, não foi o prefeito Roberto Cláudio. O prefeito Roberto Cláudio já mandou fazer a reforma lá das piscinas, né? Reformar, e está fazendo o serviço por lá, no centro comunitário. Nesta audiência pública também, as pessoas reclamavam de sinal de trânsito, porque o Zé Walter é um bairro assim, muito movimentado, com muitos carros. E o bairro José Walter é um bairro onde, assim, de manhã tem, logo 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, tem engarrafamento, à tarde também, e eles reivindicavam um semáforo ali naquela região onde tem aquele conjunto habitacional novo que foi agora inaugurado pelo governo federal, que é a Cidade Jardim, se eu não estou enganado. E lá moram quase 20 mil pessoas e aumentou o engarrafamento e tudo, esse sinal de trânsito foi colocado lá, melhorou. O pessoal também reivindicava uma areninha para o bairro, o prefeito também já começou já a ordem de serviço e tudo do Areninha. E muitas coisas conseguimos através desse bairro. E outras coisas também, calçamento de rua, asfalto. Nós mandamos ofícios para a regional, para as secretarias competentes e conseguiram muita coisa ali para o bairro. Fizemos também uma audiência pública lá no bairro Álvaro Eire. Essa audiência pública foi uma audiência pública assim, muito importante. A população compareceu. Os problemas de lá era mais segurança pública, foi o representante da segurança pública e se comprometeu em melhorar a segurança pública do bairro. As pessoas do bairro pediam a reforma de uma praça, o prefeito Juraci Magalhães também já está mandando fazer a reforma da praça. Doutor Roberto Cláudio, né?
Oh, meu Deus, Roberto Cláudio. Das vezes. O prefeito Roberto Cláudio já está mandando fazer a reforma da praça e isso é muito importante. Muito bem. Doutor Vicente Pinto, a conjuntura nacional, política nacional nesse momento, até o que o senhor gostaria de falar, tem essa questão do impeachment, da possibilidade desse impeachment da presidente Dilma, tem a Lava Jato cercando cada vez mais o presidente Lula, e o senhor, como um correligionário do presidente Lula, do PT, como é que o senhor vê essa situação nesse momento? O senhor acha que tudo isso pode se modificar ou vai acabar nisso, em impeachment e situação difícil para o presidente Lula? Eu sou do Partido dos Trabalhadores. Nós, do Partido dos Trabalhadores, nós somos a favor da ética na política. Eu sou a favor da honestidade. Eu acho que se no nosso partido teve alguém que fez alguma coisa errada, tem que pagar, tanto no PT como nos outros partidos, PSDB e outros mais, porque nós não aceitamos de jeito nenhum a desonestidade. Mas o que é que acontece? A Lava Jato é muito importante e a Lava Jato deve continuar para também chegar nos outros partidos, nas outras pessoas. O que é que acontece? O que eu observo é o seguinte, é que a Lava Jato pegou vários empresários e o único partido que eles querem atacar diretamente é o Partido dos Trabalhadores. Mas nós sabemos que tem gente do Partido Progressista, tem gente do PMDB, tem do PSDB e outros partidos e não ocorre nada. Eu não quero citar nomes aqui. E o presidente Lula, o que é que acontece? Nós sabemos que o Lula, segundo as pesquisas, é o presidente mais popular da história do Brasil. A última pesquisa agora do Datafolha, ele está com 37% como melhor presidente, como ex-melhor presidente da República. O segundo tem 15%. O Lula é visto aí pelos comentaristas políticos como o candidato mais forte para as próximas eleições. O que nós achamos é que a mídia, os grandes empresários, a elite, quer tirar o Lula da jogada, e tirando o Lula da jogada, eles vão colocar os candidatos dele, porque eles estão insatisfeitos, porque a presidenta Dilma Rousseff está fazendo o governo pela ética, contra a corrupção. Nós sabemos que nesse país nunca chegou um presidente da República para fazer um trabalho contra a corrupção, como chegou aí a presidenta Dilma Rousseff. Nós sabemos que através do governo da Dilma foi descoberto várias corrupções nesse país, que toda a vida teve. A Petrobras, segundo os delatores, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, mas acho que antes do Fernando Henrique Cardoso já deveria ter. Nós sabemos que o nosso país sempre existiu corrupção, mas atualmente o que é que acontece? Que a Polícia Federal, o Ministério Público estão assim, com mais liberdade, estão apurando melhor os fatos. E eu espero também que o Ministério Público, que a Polícia Federal, que o juiz Sérgio Moro também chegue lá naqueles outros partidos, daquelas outras pessoas também que fizeram corrupção. Não é justo. E nós, do PT, nós defendemos o Lula, porque o Lula é a maior liderança política deste país, é um homem que tem uma liderança mundial, é um homem onde vários presidentes de país, chefes de estados estão solidários a ele, e para o nosso país, o Lula é uma pessoa assim fundamental, muito importante, porque ele abriu o mercado de relacionamento internacional, de economia no nosso país, com outros países do mundo, com o Oriente Médio, que antes o nosso comércio era mais com os Estados Unidos, América Latina, algum país da Europa, mas hoje não. Nós estamos com o nosso comércio aberto para o mundo todo, para a China, para o Oriente Médio, e isso é muito importante para a África, que a África tem também contribuído muito bem para o nosso país, como a gente também contribuiu para o nosso país, e isso é muito importante. Nós somos a favor da democracia, somos contra o impeachment da presidenta Dilma, porque foi eleita por 54 milhões de brasileiros, e é injusto, porque não tem nada assim, a Dilma não está sendo investigada, não tem nada assim que ela fez de errado. A única coisa que aconteceu foi que o TCU achou que ela fez aquelas pedaladas fiscais, mas nós sabemos que outros presidentes da República, todos eles fizeram pedaladas fiscais e vários governadores de estado fizeram pedalada fiscal. E a pedalada fiscal que a Dilma fez foi
pensando nas pessoas, nos programas sociais, no Bolsa Família, pensando no FIES, porque essas pessoas não poderiam deixar de receber o seu Bolsa Família, não poderia deixar de pagar o FIES. Muito bem. Doutor Vicente Pinto, agradeço a sua entrevista aqui na TV Fortaleza e bom trabalho para o senhor daqui a pouco lá na sessão plenária da Câmara Municipal de Fortaleza. E o plenário da cidade termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Bom dia. Pode respirar